não é preciso ter bola de cristal para tentar adivinhar o que o Independiente Del Valle iria fazer. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. Estou trazendo para vocês esse vídeo de análise da derrota do Flamengo acachapante 5-0 para o Del Valle Libertadores da América. Peço a força de vocês para deixar o like do vídeo, a inscrição para ainda quem não é inscrito, para me ajudar a fortalecer e crescer o canal ainda mais, valeu? Bom pessoal, para nós iniciarmos é aquilo, né? Tem algumas derrotas que são difíceis de explicar, mas esta, muito pelo contrário, é muito fácil e vale até a gente relembrar o que eu falei sobre o Independiente Del Valle. Foi repetido, é chato que a gente não quer fazer papel guru, bola de cristal, não precisa de bola de cristal para entender e compreender o que o Independiente Del Valle estava fazendo e iria fazer e o que o Flamengo não podia fazer e o que o Flamengo acabou fazendo, que facilitou e demais a criação do Independiente Del Valle. Eles jogam naquele famoso 4-3-3 na organização ofensiva, abrem bastante a última linha e como exploram o entrelinhas. O que é o entrelinhas? É a última linha defensiva com a linha média do Flamengo. É um termo que foi batizado em Portugal, lá em Porto, nos anos 90. É o jogador que joga nas costas do volante e na frente dessa última linha. Aproveitando a abertura dos seus pontos, dos seus extremos, ele explora esse meio. E como o Independiente Del Valle fez isso na partida e o Flamengo marcou muito errado. Juntou a péssima compactação defensiva que o Flamengo tem e mostrava ter nas últimas partidas com a qualidade e a esperteza deles criarem essa situação e o Flamengo caiu fácil nessa armadilha. O Flamengo fez uma marcação em bloco médio e alguns jogadores mais à frente fazer uma marcação um pouco mais sob pressão para tentar diminuir o espaço e já roubar a bola da equipe do Independiente Del Valle. Pois então essa equipe ela é muito bem treinada para sair jogando de trás, para ter uma bola um pouco mais limpa e quebrava com muita facilidade esse bloco médio do Flamengo. A grande questão era, quando algum jogador do Flamengo se adiantasse para fazer esta marcação, eles aproveitavam as costas desse jogador e a partir dali eles davam a velocidade. A gente falou bastante aqui no canal que o Faravelli fazia esse elo de maior velocidade para tentar criar naquele último terço. Um exemplo, o Gerson tenta diminuir o espaço do zagueiro e o jogador já explora as costas dele. A gente já percebe que ele tem uma zona de criação com muita liberdade. Esta liberdade é o jogo do Independiente Del Valle. Eles têm paciência, atraem um adversário. Se o adversário não for compacto, ele explora o espaço e a partir dali ele começa a agredir com velocidade e passes em profundidade. A gente vai falar muito sobre isso, tem muitos quadros sobre isso e eu acho que esse é o resumo. Este para mim é um exemplo clássico do que aconteceu na partida, não originou em gol, mas acabou sendo repetido, os gols, muitos deles foram oriundos dessa situação, por isso que eu trago para vocês. Essa primeira linha do Flamengo tentando diminuir os espaços, como eu falei, uma marcação até certo ponto inútil, porque não conseguia diminuir os espaços entre linhas, eles conseguiam encaixar. Essa linha média acabava ficando, como a gente diz no futebol, no meio do caminho e eles exploravam as costas da linha média. É o famoso entre linhas. Quando o jogador recebia, era aquela situação. Amplitude pelos lados, encarando a última linha, um jogador como referência e este jogador sendo esse eixo de criação, eles faziam igualdade numérica, como a gente vai ver, e tinham um maior poder de liberdade para finalizar de longe, como gostam de finalizar, aproveitando a altitude, ou até mesmo para criar situações de bolas mais enfiadas. E o Flamengo não conseguia diminuir esses espaços, ainda dava campo, situação principalmente para o Faravelli, como vocês podem observar, que é o jogador que está no círculo vermelho, encarando, e vejam essa situação, é a última linha do Flamengo sendo completamente exposta, os jogadores sendo expostos, 4 jogadores, o Independiente Del Valle vindo com 4 jogadores também, e o Faravelli estão trazendo esse 5 contra 4 na linha da bola mais à frente, amplitude pelos dois lados, o jogador vindo de frente, então esse é um pouco do raio-x do que foi essa partida do Flamengo, de não conseguir diminuir o espaço. Se a gente imaginar como se fosse um elástico, que ele alarga e ele diminui, ele consegue ter compactação e ele consegue abrir, esticar ao máximo, o Flamengo foi um elástico que não conseguia encontrar qual era o tamanho ideal para diminuir o jogo de criação, de transição e de finalização da equipe do Independiente Del Valle. Aqui mais uma vez, no gol do Independiente Del Valle, os jogadores bem próximos dessa linha bem vulnerável do Flamengo, atacando 5 contra 4, o Ilharão atrás já da jogada, correndo atrás, a gente observou muito isso, o volante do Flamengo, ou os volantes do Flamengo, numa situação de Ilharão ou do Gerson, eles correndo atrás dos jogadores do Independiente Del Valle, que criavam com amplitude para tentar ao máximo desorganizar o que já estava desorganizado nesse setor ofensivo, na organização defensiva do Flamengo. Então, uma situação de 5 contra 4,
foi um pouco o que evidenciou. E é complicado a gente acabar relativizando o que é um placar oriundo de um mau futebol, de uma má organização, ou que tem altitude, ou o quanto a altitude influenciou nessa desorganização. É evidente que um jogo na altitude, como falamos no vídeo anterior, ele desfigura muitos conceitos coletivos. Mas muitas falhas do Flamengo já é um filme repetido, é o que a gente via na descompactação, na transição defensiva, e o segundo tempo foi uma chuva de erros na transição, e o Independiente Del Valle, com muita paciência, esperava o Flamengo marcar errado, esperava o Flamengo se desorganizar no setor ofensivo e explorava as costas, explorava os setores defensivos. E com paciência, o Independiente Del Valle transitava com muita tranquilidade, conduzindo a bola, mas sempre mantendo a sua premissa de amplitude pelos dois lados, um jogador mais centralizado e um jogador sempre explorando esse entre linhas. E foi por aí que no segundo tempo o Independiente marca 4 gols nessa descompactação das últimas linhas do Flamengo. E acaba isso aqui sendo um pouco da ilustração neste quadro tático do que aconteceu e como o Flamengo foi uma isca fácil para o Independiente Del Valle. A partir do momento que o Flamengo não tinha a bola, iria marcar, o Gabigol e algumas vezes ou o Gerson ou o Diego faziam aquela marcação um pouco mais sob pressão, e o Independiente Del Valle ele tinha essa formação, né? Ele trabalha com 3 jogadores atrás, o Pellerano sendo esse jogador de saída, os 2 laterais utilizam muita amplitude, eles já abrem bastante, o Preciado tem a questão da velocidade. Mais à frente, como extremo, os 2 jogadores abrem para tentar induzir a última linha defensiva do Flamengo, e estes 2 jogadores aproveitam, muitas das vezes é o Faravelli, eles aproveitam esse espaço, essa zona, esse retângulo vermelho que vocês observam. Por aqui o Flamengo perdeu. O Flamengo não conseguiu diminuir a qualidade da linha de passe do Independente e tampouco conseguiu diminuir o espaço de criação onde tinha perigo, que era por aqui, muitas das vezes nas costas do Ilharão. Esse 4-1-4-1 que algumas das vezes o Flamengo montava no seu campo defensivo não é o suficiente, porque o Arão, sendo aquele 1, tinha muitos jogadores para ele fazer essa marcação. E algumas vezes até o Arão tentava diminuir. O Flamengo, como eu trouxe, como um elástico, ele não conseguiu ser compacto. Era necessário ser compacto, diminuir as linhas de passe do Independente, que são qualificadas, para ele assim tentar abreviar um pouco que é nesse período de organização. A partir do momento que o Flamengo tinha essa posse de bola, ele poderia sair com velocidade. Também não tinha a questão da velocidade. A verdade é que o Flamengo não viu a cor da bola e alguns fatores como altitude, desorganização tática, más escolhas, alguns problemas, alguns calos, como essa descompactação defensiva também, mais uma vez, apareceu. E do outro lado tem um adversário com muita qualidade, com muita leitura de jogo, um bom treinador, junta isso tudo e acaba tendo esse resultado de 5-0. O Flamengo tem que virar a página, o próximo jogo é contra o Barcelona de Guayaquil, difícil, fora de casa, e ter uma lição. Aqui na América do Sul tem equipes que jogam bom futebol coletivo, não é reflexo daquele futebol brasileiro, Libertadores, o sarrafo é mais em cima.